E aí, Cássio, nessa terça-feira, tivemos duas notícias do Sport. O fim oficial da era Lucas Lima, tá? Já se sabia há mais de uma semana que Lucas Lima não ficaria no Sport, mas hoje o clube oficialmente detalhou, tá? Percentualmente aí os acertos para rescisão contratual. E também tivemos a confirmação, tá? Da ida de Atencio, tá? Por empréstimo para o Independiente Rivadavia da Argentina. Mas vamos por partes, Cássio. Primeiro, a rescisão de Lucas Lima, o fim de uma era e como você avaliou os termos, tá? Do acordo entre o Sport e o Meia, que teve duas passagens boas pelo Sport, podemos definir dessa forma. Fred, o final da sua pergunta tem até um ponto interessante que talvez até valesse um debate e outra oportunidade sobre duas boas passagens. Assim. Em 2013, sim, ele não era o protagonista, foi bem, mas não era o protagonista, o jogador novo protagonista ali foi Marcos Aurélio, que fez 32 gols, e o Sport subiu, mas ele era um dos nomes, junto com Marcos Aurélio, com o Neto Baiano, que chega na reta final, Magrão, que ainda fazia parte do Sport. Essa agora, ele chega, ganha o Pernambucano, consegue recolocar o time na primeira divisão. Como protagonista, como protagonista, dessa vez ele foi protagonista no acesso, mas eu acho que a primeira divisão é uma âncora, assim, não que ele tenha ido para a segunda passagem, assim. Eu não acho que as pessoas vão levar, aquela passagem do Lucas Lima, cara, peraí, meu irmão, como assim? Todo mundo ficou muito tatuado, né? Então, porque você fala duas boas passagens, eu acho que não tem, eu não diria da segunda boa passagem, porque a campanha da primeira divisão naufragou todo mundo que participou. O saldo final não fica positivo, mas ele voltou pro Sport, jogou bem novamente, liderou a equipe, 2 títulos, né? Então, acho que isso as pessoas debater. Isso eu acho que as pessoas argumentariam, mas eu acho que no cenário geral, pelo menos na minha opinião, eu acho que o 25 foi muito forte para qualquer pessoa que tenha passado no Sport. Sobre a rescisão, Fred, o Sport comunicou, como vem dizendo de outros jogadores. Nesse caso, tem 2 percentuais ali que eu achei interessante, mas é mais para dizer o que seria. Né? Assim, o Sport economizou 75% em caso de manutenção integral do prazo contratual, que seria até o fim de 26. Ou também 85% se tivesse ido à justiça. Detalhe, esse ponto talvez seja até mais importante que o outro, porque estava com um cara que poderia ir para a justiça, como já foi em outros casos. Sim. Porque, no fim das contas, não houve amortização do passivo dele. Assim, o que houve foi o jogador concordar em receber em 24 parcelas, o que é devido dos meses, ele ia querer receber como qualquer trabalhador, receber logo. Mas ele acertou o acordo aí de 24 parcelas e a partir de julho. Como isso já vi em outros casos, parece um tanto óbvio que em julho o Sport deve ter uma dinâmica maior de receita. Sim. Além do um outro ponto, mas que seria mais uma especulação, a venda de Zé Lucas, né? Que seria possível também ter essa possibilidade. Dizer, porque todo mundo está jogando para julho como se julho o clube tivesse, ainda que não tenha tantos cenários no momento, mas que em julho tivesse uma condição melhor. Enfim, não amortizou, mas pelo menos não virou um problema, não virou mais uma questão judicial, e nesse caso seria como Sérgio Oliveira, que é um cara que está ali orbitando ainda, que é um terror em relação a caso na justiça, mas Lucas Lima, que poderia ser também, a princípio não será. Cássio, e aí a gente sai de Lucas Lima e vai para um jogador que nós tratamos aqui no 45 minutos, em meio àquelas contratações e os milhões e milhões e milhões que o Sport gastou no começo de 2025, a gente tratou esse reforço, Cássio, e o próprio investimento que o clube fez como absolutamente justificável pela idade, pela temporada que ele tinha feito em 2024, campeão da Copa da Argentina, tá? Eleito uma das revelações do futebol argentino naquela temporada, veio para o Sport. Depois a gente soube detalhes de uma negociação extremamente confusa, tá? Que o Sport paga os juros de uma compra que precisou de investidores aí, ainda que tente não chamar de investidores. Enfim, um imbróglio que parece que está virando tendência para alguns clubes. A gente vive e já viu algo parecido com o Herrera no Fortaleza. Mas, nesse contexto, Cássio, o Sport teve uma frustração gigantesca com a Atencio, jogou muito pouco. Detalhe, chegou super bem, deixou uma ótima impressão em 2 jogos, teve uma fratura do dedão do pé. Quando estava quase virando titular ali. Isso, fez gol, chegou bem no clube. Teve uma fratura e eu posso dizer que nunca mais voltou.
teve minutos de chance, pouquíssimas chances, tá? Não se adaptou, curvou a cabeça, virou um jogador cabisbaixo, um jogador sem tesão mesmo É o que de jogar. eu tá? acho que isso tudo é verdade. Parecia gritar pra ir embora o tempo todo e tá aqui assinando um contrato pra jogar Libertadores, Cássio. Isso tudo que você. Tirando a Libertadores, tudo que o Fred falou ali, pela saída do jogador, eu concordo. A Libertadores eu falo já, mas eu concordo. Mas é básico com o que eu disse sobre o Lucas Lima, Fred. Tinha uma âncora, assim, o 2025, quando isso tudo que aconteceu com a Têncio, o quanto tem do próprio esporte levar o jogador a isso. Um clube completamente colapsado na parte financeira, atrasando salário, sem disputar minimamente a competição, assim, o quanto isso pode ter atrapalhado também. Acho que o jogador tem a sua parcela porque ele já dava esses indícios quando o Sport ainda não dava todos os indícios que teria uma campanha do jeito que teve. Eu acho assim, dos investimentos que o Sport fez, eu achei frustrante nesse caso o desempenho dele. Até detalhe, é um jogador que o próprio mercado, que mesmo esses parceiros do esporte, é parceiro de gente que aposta em jogador. Sim, exato. Possivelmente para esse próprio grupo tenha sido isso. A mesma negociação, muito parecida elenco, com o né? Herrera. Herrera foi bem do Fortaleza. Mesmo na reta final ali, conseguiu valorizar. Entram em jogadores que têm um potencial, então assim, acabou não acontecendo, ele vai... Herrera, Cássio, só para dar a informação completa, foi comprado por 13 milhões. Tá o Fortaleza no mesmo esquema do Sport, pagando juros, e tá prestes a ser vendido pro Red Bull Bragantino por 25. É o que se imaginava. 20 pelo menos. 25 não, 20. Nesse caso, tirando uma reviravolta, é para pelo menos tirar o que se investiu. E sobre a Têncio, que faz agora, é muito curioso. Ele sai, quando o Sport contratou ele sendo campeão da Copa Argentina, o Central Córdoba. Quando ele era o atual campeão, era o Central Córdoba. Aí ele veio para o Sport. Aí agora ele volta no ano seguinte para o time que ganhou a Copa Argentina do outro ano, que foi o Independiente Rivadavia. Curiosamente, embora o Campeonato Argentino seja um campeonato baseado em Buenos Aires, esses dois times são do interior. Um de Santiago de Estero, né, que é a Madre de las Ciudades, e esse é de Mendoza. Você me ensinou que é o palco principal das finais, né? Não, que a galera... meu irmão, os argentinos... A AFA... Só bota lá. Todos os jogos são lá. É a Brasília da CBF, né? Porque a CBF só faz as finais assim, os jogos Supercopa, Brasília. Mas com a diferença. O Mané Garrincha tem 70 mil lugares e Brasília é a capital federal. Nesse caso, a turma ainda não descobriu, assim, qual o sentido, assim. Não é fácil de chegar, não tem tantos voos, é uma cidade menor. É a cidade mais antiga da Argentina, mas é mais nova que Olinda. A Têncio, Fred, ele vai jogar Libertadores. Esse time é de Mendonça, que é mais perto de Santiago do que de Buenos Aires, assim, fica ali perto da divisa com o Chile, né? É uma cidade de 115 mil habitantes. Enfim, sucesso aí para Têncio. Ele vai com um empréstimo com opção de compra, e geralmente quando isso acontece o valor está fixado. Por isso que eu estou dizendo que Herrera, quando está sendo vendido agora, é vendido em cima de uma valorização. No caso de Atencio, esse dinheiro já está lá, já tem. Não, o clube não informou, o Rivadavia não informou o quanto o valor do passe. O Sport ainda não fez o post oficial, né, exatamente, explicando detalhes como teve aqui. E provavelmente fará. No caso, nesse de Atencio, eu acho que fará. Eu acho que fará. Eu até ia fazer, Cássio, um apelo aqui, não sei se tem como o setor financeiro, jurídico ou de comunicação do Sport, não sei exatamente quais setores, Cássio, tem um peso decisivo para poder trazer essas explicações. Mas a gente valoriza os passos de transparência que estão sendo dados, mas a gente também sugere mais transparência quando pode. Seria muito interessante se nesse comunicado de Atencio a gente pudesse saber mais detalhes sobre o que o Sport precisa pagar mensalmente, porque se calcula muito quanto o clube argentino vai pagar, e se isso, pelo menos, Cássio, faz com que o Sport não precise ter uma despesa com o Atencio mensal, porque vai precisar continuar pagando o empréstimo, tá? Então, se o Sport puder detalhar... Como é um negócio da gestão anterior... Seria bem positivo. Está se informando tudo, e essa negociação sendo da gestão anterior, onde havia toda, com justiça, a oposição,
eu acho que talvez seja até do interesse do esporte dizer, ó, é isso aqui que a gente tem que resolver, que tem que pagar, que tem que continuar pagando, que o clube tá com essa negociação. Na verdade, eu diria até que deve sair mais cedo do que se imagina. Vamos ver. Tá, e vamos ver se sai todo esse detalhamento, tá? Avançando aqui para uma lista, Cássio. Temos a saída de Atêncio, temos a rescisão de Lucas Lima, e a gente tem ainda um painel com jogadores em situação de indefinição, tá? Esse painel tem como personagem principal, Cássio, Sérgio Oliveira. Tá aqui uma das fotos que ele publica todo dia, fazendo exercícios com seu personal trainer no Paiva, tá? É Ele, brasileiro o personal? não, ele trouxe de fora, estava no contrato do esporte que ele Cara. poderia trabalhar com o personal trainer que ele trouxe, tá? Então ele coloca, Cássio, todo dia foto na academia, foto correndo no campo, fazendo alguns esforçando. trabalhos com bola. Essa foto aqui ele estava jogando tênis, tá, Cássio? No Paiva, aqui litoral sul de Pernambuco, região metropolitana, região metropolitana sul, se a gente pode chamar dessa forma. Sérgio Oliveira, Cássio, João Silva são jogadores com contrato que a gente não sabe como o esporte vai desatar esse nó. Pedro Augusto também ainda é um nó para o esporte desatar. Collor Ramírez estava muito encaminhado para o New Old Boys, porém, nunca mais tivemos uma notícia para garantir o desfecho dessa negociação. Romarinho segue treinando isolado, É o único que reapareceu. você tá ali, você imagina que será que o Collor Ramírez, eu acho que já Deve estar muito perto como dessa era negociação. tenso, Sim, é. E aqui nessa lista não tem Carlos Alberto, que a gente está considerando. É isso que eu ia citar. Que a gente está considerando que a história da China foi, tá? A gente está considerando que a história da China do Carlos Alberto foi. Como é que você enxerga, Cássio, essa lista aqui, tá? Que tem um valor pesadíssimo em Sérgio Oliveira, R$500 mil de salário, mas se fala até em 800 de ganhos mensais. Assim, deve ser prioridade máxima, acredito aí. Sobretudo agora, resolveu o Lucas Lima, resolveu outros jogadores, resolveu o Aderlan mais cedo também. Sim, mas a Aderlan não tinha contrato. Mas só para dizer que débitos. Mas quando falam resolver, é débito mesmo. Débitos passados. Né? Então, no caso agora, primeiro, todos aí são caros, tá? Collor Ramírez, caríssimo. Pedro Augusto, caro também. Mesmo que Fred Mazdar, mais caro. E Sérgio Oliveira, assim... João Silva caro também. Mas Sérgio Oliveira é um valor incomparável. Imagino, Fred, que existe uma força-tarefa para tentar resolver. Mas no verão vai ser difícil. Vamos estar curtindo o verão aí. Todos os dias, tá? E aí, Cássio, tem uma outra situação. Eu acho a situação de Romarinho quase que um meio termo. Mas o staff do jogador não aceita negociação e o mercado não parece ter muitas portas abertas para Romarinho, tá, Cássio? Thiago Couto é uma questão que ele aparece em quase todos os mercados que a gente faz. E dessa vez tem uma novidade, porque Ítalo Rodrigues deu uma coletiva nessa terça-feira e na reportagem do Enéa 45, assinada por Pedro Maranhão, Cássio, fala de uma espécie de ultimato para Thiago Couto. Por quê? Ítalo explica que Thiago já sinalizou para o clube que quer uma negociação. Que a prioridade de Thiago Couto é seguir na Série A ou eventualmente até ter uma experiência fora do país. E surgiram rumores de que ele poderia interessar ao Remo. E aí ontem o Remo anunciou um goleiro. O rumor... Vencido assim, né? Vitória anunciou o goleiro. O Remo anunciou o goleiro. E o Red Bull Bragantino hoje anunciou Thiago Volpe, que deixou o Grêmio e fechou com o Red Bull Bragantino. Thiago Couto era um dos especulados do Red Bull Bragantino. Eu, sinceramente, não vejo mais portas abertas para Thiago Couto da Série A. E Ítalo meio que jogou esse ultimato para ele. Tá? Não dá para ficar ad eterno trabalhando com um goleiro que você não sabe se vai contar ou se não vai contar. Ele tem contrato com o Sport, não aceitou uma redução salarial, mas eu não acho que o salário dele seja, por exemplo, algo que o Sport diga, vai para a justiça.
vai reaver seu direito federativo na justiça. Porque ele é um ativo do Sport, cara. Se o Sport pagou por ele, ele tem seu valor de mercado. Não é um goleiro desprezado do mercado. Não é porque não conseguiu fechar com o Remo, com o Red Bull Bragantino ou com o Vitória, ele não tem o seu valor de mercado. Então talvez o Sport, no caso de Thiago Couto, entenda que é melhor negociar com o jogador, tá? Pagar o salário, se for o caso, do que perder na justiça. Qual a tua visão, Cássio, dessa prolongada indefinição em relação a Thiago Couto, que faz com que House seja o titular do Sport na estreia do profissional dessa quarta-feira e possivelmente aí pelas próximas partidas? Olha, no caso de Thiago Couto, o jogador está esperando a oportunidade justa de jogar a primeira divisão, mas duas portas se fecharam, a outra eu achava seria surpreendente a ida para o Bragantino. Detalhe, para o Sport talvez fosse a melhor solução, que talvez fosse o clube com maior potencial de investimento, mas hoje é 20 de janeiro. O Sport vai pagar esse salário. Já vai pagar esse O salário. Sport vai pagar esse salário. Perdeu muito tempo com ele em casa, deveria estar treinando desde o começo. Veja, o Sport vai pagar esse salário, vai estrear um time principal já pressionado pelo resultado do Clássico do domingo, como a gente já avaliou em outros vídeos aqui. É um time que não pode falhar contra o Decisão e poderia ter um goleiro melhor. Primeiro, bem melhor, na verdade. Assim, bem melhor. Vou usar a palavra aqui para ser justo. Na minha opinião, pelo menos. Bem melhor. Eu não sou um fã muito de Thiago, muito Não, grande. pelo que mostrou no Sport... Veja, no Sport ninguém faria... Na verdade, todo mundo quer o goleiro que estava no Vitória. O Thiago Couto do Vitória. O Thiago Couto do Sport não deixou saudade. Mas futebol é isso, de repente... O do Juventude também era interessante. Não, o problema é o meio do futebol, é justamente o próprio Sport. Mas na cronologia do Juventude já ficou do passado. Porque se você for pelo passado, meu amigo, o passado do time do ano passado... Sim. Assim, mas assim... essa passagem agora no Vitória, esse jogador seria interessante. Aí você, por contrato, você poderia ter esse jogador. No fim das contas, essa situação está fazendo com que o Sport entre em Pernambucano, nesse momento, enfraquecido. O goleiro sem ritmo, isso é ruim até para o próprio. Isso é ruim até para o próprio, de não ter ritmo. Veja, para o mercado, ele está virando um goleiro parado. Se ele não jogar no Sport, ele vai desvalorizar. Se ele jogar e falhar, ele desvaloriza mais ainda. A melhor coisa que pode acontecer pra ele é virar titular do Sport. E aí, se sair, saiu, velho. Exatamente. Aí o Sport vai atrás da reposição, mas nesse caso eu tô falando para o goleiro. No caso do goleiro, a pior coisa pra ele, nesse momento... Eu não sei qual foi o prazo que Ítalo deu a ele, tá? Ítalo não foi direto aí no ponto, falou do ultimato, falou de um prazo, mas não detalhou que prazo seria esse, tá? Relacionado a Thiago Couto. Mas é um problema e para mim é uma das conduções erradas, né, que foram feitas até aqui. Porque se perdeu tempo. Eu acho que, no caso de Thiago Couto, já deveria ter sido chamado para treinar com o elenco desde o começo. Se o Vitória levasse, porque é um goleiro, Cássio. O goleiro não tem nem essa história de você dizer, tá trabalhando taticamente, Roger tá contando taticamente com ele e vai perder. É um goleiro, pô. Tá? O goleiro é para mantê-lo em forma, é para deixar ele no mesmo nível que House está, por exemplo. E imagino que Thiago Couto, que começou a treinar muito depois, não esteja. E detalhe, o Sport ainda parece excessivamente cuidadoso a ideia de realmente colocá-lo em campo. Tá? E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre outro excesso de cuidado que talvez o Sport esteja tendo. Mas vamos avançar aqui no programa, Cássio, que a gente traz a lista de quem chegou efetivamente, quem está assistindo regularmente nosso mercado, nosso programa sobre as movimentações de chegada e saída de jogadores, sabe que não tem nenhuma novidade na tela dos anunciados, tá? São os jogadores que a gente já trouxe no último programa. Marlon, que apareceu no BID, já pode jogar. Davi Gabriel, Zé Gabriel, Rausch e Maxi Alves, tá? Todos, inclusive, devem ir ser relacionados para o jogo de estreia da equipe profissional do Sport no Pernambucano. Nos acertados teve uma novidade, Cássio. Um jogador mudou de status. Os acertados do programa da segunda-feira, do programa que abre a semana, eram Iago Felipe e Carlos Depena. Tá? Iago Felipe já está trabalhando no Sport. Depena previsto para sábado.
E Marcelo Benevenuto, de acordo com matéria de Camila Souza, do GE, chega nessa quarta-feira ao Recife, tá? Se apresenta ao Ou Sport, seja, conseguiu a conseguiu liberação. sua liberação junto ao Fortaleza. A gente já tinha comentado, é um jogador que chega, né, e tem um espaço ali para ele, já que o Sport tem 2 zagueiros no time nesse momento. O Sport tem Aju e Ramon, sem contar com os garotos, né? Claro. Vitor Gabriel não, Felipe Gabriel. Felipe Gabriel. Vitor Gabriel é o que o Inter pagou Não, tá pagando. parceladamente aí pela compra, tá? Mas o Sport até manteve pelo menos um percentual dele. E aí, Cássio, os jogadores que estão negociando, tá? Yuri Castilho, Cleison, a gente já tinha comentado, Elton Leite, que é uma informação de Fortaleza, eu sempre bato nesse ponto, não temos E mais um dia e ainda não apareceu, né? Que é nenhuma novidade quanto a isso pelo Recife. Pablo Juan, jogador que a gente trouxe ontem, e aqui, repórter João Vitor da Rádio Jornal cita Biel Fonseca, Cássio, tá? Um jovem jogador, um jovem meia do Brusque, já fez 4 jogos nessa temporada, tá? Tem um gol e uma assistência, inclusive, no Campeonato Catarinense. É titular absoluto do Brusque desde a Série C do ano passado, fez 35 jogos do Brusque em 2025, e seria um jogador que o Sport tá já em fase de... pra disputar vaga com quem no time? Seria ali pro meio de campo, Cássio. Hoje só tem Max, né? Só tem um jogador. O Depena vai chegar, Max também joga mais aberto do que pelo meio, então seria um... Me parece, Cássio, da lógica de oportunidade de mercado. Um jogador jovem do Brusque que Roger acompanhou por ter disputado a Série C, né, na última temporada. Jogou 2024 no Paysandu e atuou 21 partidas. É um jogador muito jovem, como eu falei. Está sendo monitorado. Eu acho que aqui é fase do Sport acompanhar. Existem especulações, Cássio, em torno do Sport de jogadores que estão no Campeonato Paulista, tá? Porque a gente bate nessa tecla. E sei que vocês prestam atenção, mas nem todo mundo está tão atento do que é o calendário dessa temporada, tá? A gente está no meio da semana da 4ª rodada do Campeonato Paulista, 5ª rodada já do Catarinense, para você ter ideia. Tem mais 4 jogos em São Paulo. Tá? O Brusque deve classificar no Catarinense. Mas em São Paulo tem 4 jogos, daqui a 4 jogos. O mercado já tem uma nova leva de jogadores do interior de São Paulo que vão ser liberados. E é uma leva com um escoamento muito rápido, devido ao a janela fecha para a Série A e B, tá? Dia 3 de março, lembrando que para a Série C a janela, não existe janela, na verdade, né? Então, tem essa movimentação de jogadores dos estaduais, não seria para agora, tá? Ele tá trabalhando como titular do Brusque, já fez até gol. Essa foto, inclusive, é da comemoração de um gol de Biel Fonseca pelo Brusque, tá? Mas aí, Cássio, é os jogadores que Roger tá indicando ali para formar o elenco, tá? Para ser opção. Fundo. Talvez até... Mas é muito pouco ainda. É muito pouco. Esse aqui não é dessa linha que a gente trouxe no tema do programa de ontem. Mudança de perfil. Mudança de perfil. Aqui não, tá? Ele não integra essa... Nem o próprio Pablo Juan, que tem um perfil e um número de gols muito interessante no ano passado, jogando com o próprio Roger, tá? É bem interessante, Pablo Juan. Biel, eu acho que pode ser interessante também, porque faz parte, tá? Faz parte, cara. De um time que cai pra Série B, você busca jogadores que podem lhe dar a capacidade de ser um dos favoritos ao acesso, mas você também busca destaques da Série C. Faz parte. Biel é, de certa forma, um destaque da Série C. O Brusque disputou o quadrangular, né? Você tem memória melhor que eu, né? Disputou. Náutico, Brusque. Isso. Guarani e Ponte, né? Foi o grupo do Náutico. O jogo do acesso é contra. Exatamente, né? O gol de PS. Dessa vez tinha cobrador. Cobrador. Atos adora essa frase. E Atos, inclusive, passou um dia extremamente preocupado com o esporte. Ele deve saber coisas que a gente não sabe ainda. Passou o dia hoje, preocupado. Desqualificando reforço por reforço. E o bom foi o seguinte, ele falou, tem um tipo de reforço que eu acho que é um perigo e não se deve trazer, que é um jogador que tá numa curva de decadência. Pô, Série B, porra. Horas depois, à noite, Robson
numa acentuada curva de decadência na carreira, fez um hat-trick do Novo Horizontino do 4-0 sobre o Palmeiras. Já tinha metido gol na rodada passada. Já. E é um jogador do perfil decadência avec elegance. Né? Cássio, a atualização do elenco do Sport, mas aqui a gente vai mostrar algo diferente hoje. Vamos escalar o time, o possível time que vai a campo na quarta-feira, tá? Raus, Matheus Alexandre, Aju Ramon, Filipinho, tá? Pedro Martins ou Dedé. Acho mais pra Pedro, né? Também acho. Zé Gabriel e Max. Aí aqui cabem duas observações. Luciano. O fator Luciano parece que já era, né? Será? Pô, nem pro primeiro jogo ele vai. Já perdeu espaço possivelmente para um Dedé que vem do Sub-20. Então, Luciano, ele dificilmente deve seguir no Sport, tá? Dificilmente. Acho que quando chegarem mais reforços pro setor, o Sport deve tentar uma negociação com ele. E várias notícias foram publicadas sobre uma preservação do Sport quanto a Zé Lucas, que também sequer disputou aquele jogo-treino contra o Botafogo e já tem alguns dias daquela partida, né, Cássio? Já fazem ali uma semana e um pouquinho, na verdade. Eu, às vezes, conversando, eu sinto que parece haver uma resistência de se contar com o Zé Lucas no Sport. E eu acho que isso precisa ser enfrentado, tá? Não existe medo de escalar Zé Lucas, não. Não há como colocá-lo numa redoma de vidro. Isso só vai tirar ritmo de jogo, tirar dinâmica do jogador e até capacidade física dele. Eu acho que tem que ter muito cuidado desse desespero que o Sport tem de fazer dinheiro com o Zé Lucas para não administrar de forma completamente errada. Não sei qual é o temor do Sport de colocar Zé Lucas em um time que pode naufragar, se o medo é dele jogar mal, se o medo é de Assim, machucar. Eu acho que essa dúvida ela vai até sábado. Que foi quando dito que ele jogaria, né? E é o próximo jogo, né? Sport Vitória na Ilha. Mas eu já vi uma matériazinha dizendo que estaria trabalhando ele pro clássico. Isso não existe, pô. Contra o Santa Cruz. Não existe. Tem que colocar pra jogar, não. pô. Aí eu acho que não faz muito sentido, Fred. Porque se ele joga sábado, significa, ó, tava ali no limite. Essa preservação, ele não vai valorizar se jogar, tá? E a gente até tinha debatido isso aqui. No Pernambucano, de uma forma geral, é a maior chance pra qualquer jogador valorizar, pô. Ele surgiu como? Não, mas antes que o cara. Mas pra deixar bem claro o que eu tô dizendo. Pelo nível técnico mais baixo, é do cara deitar. Então, assim, realmente não. Paciência nos enganou? Só, se jogar desse jeito, sai na segunda janela. Aquela. Na estreia desse, ó, se jogar desse jeito aí de jogo, meu amigo, segunda janela volta pra Europa. Tá. E aí, essa é a composição do meio-campo, tá, Cássio? E na frente, Barleta, Gustavo Maia ganhando a posição para o Marlon, né? O Marlon Diego chegou, e Coutinho como centroavante. É isso, Cássio? É o que tem de melhor no momento? Né? Maia, Coutinho e Barleta. Maia, Coutinho e Barleta, Marlon no banco. A criação desse meio campo. Possivelmente, né? Pedro, Zé e Max. Então, mas eu digo na criação, vai ser com o Max. Seria Max. Max. Não tendo reserva, né? O Depena tá amarelo, mas não é pra. Depena só chega sábado. Eu tô na expectativa do meu menino. Filipinho é um bom retorno. Não, mas esse a gente sabe que produz alguma coisa. Esse cidadão aqui desse lado direito aqui, ele realmente. Lembrando que Max é um meia que jogou muito pela esquerda, tá? Na última temporada. Ou seja, então, é o Lucas Lima do mundo. Talvez, com mais jogadores chegando, ele passe a ser uma opção pela esquerda. Mas como tá chegando lento, ele vai ser meio por enquanto. Né? E eu vou dar aqui um recado importante para quem assistiu até aqui. Se você estiver vendo o programa completo e só quiser saber do esporte, siga em frente, porque a gente vai entrar no Fortaleza e o Fortaleza está diretamente envolvido com o esporte nessa atualização do mercado. Se você estiver vendo apenas um corte desse programa, vá no feed e procure o recorte do Fortaleza, que a gente vai começar agora, tá?